Sejam muito bem-vindos ao podcast Momento ML. Meu nome é Alex Passos, eu sou gerente comercial da ML Administradora e eu tenho muito prazer de estar colocando esse projeto para vocês, que é o podcast Momento ML. E por que Momento ML? Porque nós queremos criar uma cultura nos síndicos, síndicas, proprietários e todas as pessoas que permeiam por esse cenário imobiliário, para que essas pessoas tenham, durante pelo menos uma hora durante a semana, criar o hábito de ter um momento ML. E o que é o momento ML? É o momento onde você vai ter conhecimento técnico, tá? Com todas as entrevistas que nós vamos trazer aqui, com vários assuntos pertinentes ao nosso mercado, com especialistas nas áreas. E a ideia é trazer esse conteúdo rico para você, para que você possa ter realmente esse seu momento ML, tá? Como primeiro tema, hoje nós vamos falar de garantias locatícias e eficiência na prática de locação. E como nosso time aqui na mesa hoje, nós temos Bruno Trigo, que é o coordenador comercial do Departamento de Imóveis da ML Administradora. Obrigado pela presença, Bruno. Obrigado, eu que agradeço a presença. Time ML, locação, pode contar com a gente. Legal. Temos o Leonardo Dantas, que é o diretor operacional da ML Administradora. Muito obrigado pela presença, Leonardo. Obrigado aí, Alex, pelo convite e que seja um momento de conteúdo muito rico para a gente trocar e passar para os nossos clientes. Legal, tenho certeza que vai ser. E ele que vai ser uma presença constante aqui na mesa, uma pessoa que dispensa apresentações, mas que eu não vou perder a oportunidade de apresentar. Ele que é sócio-diretor da ML Administradora, ele que é diretor de condomínio e locações da Abad, ele que é professor universitário, não sei como é que ele arruma hora no dia para fazer isso tudo. Ele, além disso, um apreciador de vinhos, né? Tá sempre aí nos grandes eventos de vinho. E, pasmem, ele ainda arruma tempo para correr 10 quilômetros por dia durante 6 dias da semana. Nosso querido doutor Marcelo Borges. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Arruma tempo para participar do podcast da querida ML. Ele é o senhor do tempo, quase. Prazer estar aqui nesse primeiro episódio com vocês, né, com o nosso time. É o nosso momento, né, como você bem falou, Alex, é o nosso momento de interação com o nosso público, com o nosso ecossistema. Então, estamos aqui nesse primeiro episódio para traçar essas linhas e, de alguma forma, contribuir com as informações que a gente recebe e devolve para quem quer nos assistir. Bacana, bacana. Então, vamos começar logo nesse esquenta. Eu já quero saber o seguinte, como temas, um dos temas de hoje são as garantias locatícias. Doutor, quais são as principais garantias locatícias presentes assim, e válidas na nossa legislação? Na verdade, nós temos na legislação brasileira um rol taxativo das garantias locatícias, lá presente no artigo 37 da Lei de Locações, né, que é a famosa Lei 8.245, lá de 1991. Né? Basicamente, nós temos a fiança, o seguro-fiança, a caução, que tem duas espécies, né, que é a caução de bens móveis e de bens imóveis, e a cessão fiduciária de créditos, né, que é uma garantia pouco usual. Rapidamente falando de cada uma delas, né, a fiança é aquela garantia que a gente chama de fidejussória, né, aquela garantia pessoal, na qual alguém ele se apresenta como garantidor da locação, né, na qual alguém ele se submete a garantir para o seu afiançado, né, que é o locatário, eventuais obrigações que esse locatário deixou de cumprir, como pagar aluguel, como deixar o imóvel em perfeitas condições quando entregou a locação, quando recebeu a locação, enfim. Essa é basicamente a garantia da fiança. O seguro-fiança, que é a garantia, evidentemente, como o próprio nome diz, que é garantida por uma companhia seguradora. Nós temos algumas companhias que se especializaram em criar pacotes e produtos para esse seguro-fiança. A caução, que é a caução de bens móveis e bens imóveis, né? A caução mais tradicional, a caução em dinheiro, que é quando o locatário deposita uma quantidade, que a gente vai falar aqui que quantidade é essa, a polêmica que envolve esse quantitativo, deposita uma quantidade do valor do aluguel para garantir ali, né, o contrato. Pode ser também caução de bens, né? É possível calcionar tipo um carro, né, um automóvel, né, que é um bem móvel para garantir a fiança, e pouco usual.
é possível até garantir um bem imóvel para garantir também o contrato, também pouco usual. E a cessão fiduciária, né, de cotas, é uma garantia pouco usual, mas eu reputo como uma importante garantia, o mercado pouco utiliza. Aliás, da calção também, esqueci até de falar do título de capitalização, que é uma espécie também de calção que o mercado tem adotado, né, com alguma timidez, mas que já está com uma escala que tem que ser talvez monitorada, né, que tem que ser observada o crescimento da título de capitalização. E a cessão fiduciária, que é uma garantia para quem tem o locatário que tem aquele perfil de investidor, né? É aquela pessoa que tem cotas, né, de um fundo, praticamente um fundo imobiliário, um fundo específico para isso, e cede essas cotas para garantia do contrato de locador, do contrato de locação. Essas cotas ficam sob a tutela de um administrador e, se porventura o locatário não cumprir alguma obrigação, essas cotas, então, elas são transferidas para o proprietário do imóvel. Basicamente é isso. Então, para quem tem perfil investidor, que acredita em fundos, né, em crescimento de fundos, é uma garantia que pode ser bastante atraente para o perfil empreendedor. Então, são basicamente essas garantias, Alex, que a legislação estabelece e apresenta. Que legal, bacana. Bruno, e quais as garantias que a ML tem por hábito usar? Eu sei que deve ter um leque de garantias, mas acho que ela mais usa. Sim, então, referente às garantias locatícias, né, vale lembrar que isso é uma premissa do proprietário, do locador, então é uma opção do locador escolher qual garantia locatícia mais atende ele na situação. O papel da ML é aconselhar o proprietário, né, em escolher a garantia que mais é segura para ele. Então, hoje na ML a gente costuma trabalhar com fiador, que hoje em dia a gente até brinca na locação que é quase impossível conseguir um fiador, então fiador é só pai e mãe, mas ninguém quer ser fiador. Então a gente tem o seguro fiança, né? Tem a garantidora também, que é uma outra modalidade na fiança locatícia, que garante questões de inadimplência, danos ao imóvel. E nós temos o depósito calção, né? Sempre lembrando ao proprietário, deixando bem claro que o depósito calção, entre as garantias locatícias, ele se torna um pouco frágil, né? Quanto à questão do valor calcionado. No caso de uma inadimplência, né? Dependendo do número de aluguéis em atraso, esse valor não vai cobrir o dano do seu imóvel. Então a gente sempre prioriza pelas seguradoras, né? E o último caso, o fiador ou o depósito calção, também a gente costuma trabalhar. A última que o Dr. Marcelo falou, a cota de fiduciárias, né? A gente quase não tem... Eu não conheço. 8 anos de ML, eu nunca peguei uma locação nesse sentido. O Dr. Marcelo também pode falar mais do mercado. Eu não conheço a operação, né? Dessa garantia, porque é muito pouco utilizada no mercado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Entendi. Então a gente parte sempre para a seguradora. Legal, bacana. Leonardo, Vamos lá. aproveitando esse teu conhecimento nessa área, que é bem grande, com relação a essas garantias, quais são os prós e os contras de cada uma delas no teu ponto de vista, tanto para as imobiliárias quanto para os clientes, né, para os proprietários em si, até para quem está alugando também? Até vai muito ao encontro do que o Bruno falou, né? Porque a gente sempre está pensando na segurança do proprietário, né? Na segurança do negócio. Então, a gente sempre tenta colocar as garantias que são mais seguras para a transação como um todo. Hoje a gente entende, né, na nossa operação, de que as garantias mais seguras são a garantidora, né? Que o locatário assume um compromisso mensal, né, e não tem retorno daquele valor. Mas na ausência de um fiador, né, de um pai e de uma mãe aí que não tem imóvel para ser o fiador do seu filho, né, é muito comum, né? A gente, na realidade, até a nossa top das garantias na empresa. Dá até uma autonomia para ele, né? Não Exato, não precisa. Exatamente. Ela concorre muito com o seguro fiança, né? Que a gente também tem uma seguradora parceira. A gente também tem o seguro fiança, né? O seguro fiança, ele concorre muito com a garantidora, né? A dinâmica do seguro fiança é muito parecido com a garantidora, né? Hoje em dia, né, talvez aí nos últimos 2 anos tenham entrado muitas garantidoras no mercado, né, tendo em vista que é um mercado bem rentável para elas, e para a gente também foi muito positivo. As garantidoras hoje, né, competem talvez até com maior... diria que tem mais facilidade na análise de ficha, e a questão do valor também, elas têm apresentado um valor um pouco menor do que o seguro fiança tradicional, né? E aí até um dado histórico aí, né? Aí as seguradoras se movimentaram com a entrada das garantidoras e criaram um seguro fiança
com uma garantia mais limitada que competisse com a garantidora, né? Então, hoje, nos top 3 aí de garantias da empresa, a gente tem a garantidora, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o fiador, né? Ainda tem um volume pequeno, mas ainda existe. E em terceiro lugar, na nossa empresa, o seguro-fiança. As outras são menores, né? Como o Bruno falou, a caução a gente deixa como uma última opção, porque a gente entende que não é tão seguro assim para o proprietário. Mas é isso, né? Os prós e contras são esses. Falando do seguro-fiança um pouco, o seguro-fiança tradicional ele pode ser um pouco mais caro, né? Mas também é uma garantia muito certa, né? É difícil de a gente ter problema, né? A seguradora, depois de X dias, a gente dá a entrada e a partir do segundo mês ela paga retroativo e dali em diante, mensalmente, ela vai pagando o aluguel ao proprietário e ela cuida de toda a cobrança do locatário inadimplente, né? Eu diria que é isso, né? O fiador é positivo porque ele não vai precisar ficar pagando, né, uma taxa mensal, então para o locatário é positivo porque é um gasto a menos para ele. Mas na nossa concepção a gente entende que o melhor seria que tivesse uma garantidora ou uma seguradora por trás para ter mais segurança na operação. Legal, bacana. Então vamos fazer um momento fogo no parquinho? Vamos para a primeira polêmica? Bora. Doutor, vamos lá. E a polêmica do fiador? Porque assim, se ele tem só um imóvel, esse imóvel pode ser penhorado? Na verdade a gente percebe, o mercado ele tem evoluído com relação à escolha das garantias, né? Até para a gente fazer, né, um parêntese, né? Você vê a importância do contrato de locação para o ecossistema econômico brasileiro, contratualista principalmente, né? Porque é só na lei de locações onde você dedica um dispositivo para cuidar de garantias de um contrato, né? Você não tem nenhuma relação jurídica que você tenha a lei que se preocupou em dar ao contrato uma garantia, né? Ou seja, dada a importância que para o sistema, né, econômico brasileiro, o contrato de locação de imóvel urbano. Ou seja, a legislação se preocupou com isso, né? Ou seja, tem que ter uma garantia, né, para que o contrato, para que incentive o proprietário de imóvel a investir em imóveis para dar em locação. Ou seja, essa talvez tenha sido a grande justificativa para a lei se preocupar em dotar o contrato de garantias que o locador tem que exigir, né? Pode exigir do seu locatário. Mas é possível até que o locador faça um contrato de locação sem garantia, né? É bom que a gente diga isso, né? Sim. Isso é uma faculdade do proprietário do imóvel. Se ele quiser, porventura, fazer um contrato sem garantia nenhuma, ele pode fazer. A fiança, ela disparou como sendo a garantia com primazia, né? Ou seja, o mercado adotou o fiador como sendo a garantia de primazia. A gente já chegou a percentuais, Alex, de mais de 80% dos contratos de locação no Brasil tendo o fiador como a garantia principal. Então, praticamente ninguém se falava muito em caução, né? Em seguro-fiança, título de capitalização, cessão fiduciária, então, que o Bruno mencionou aqui, né? Se ninguém fala hoje, imagina nos tempos primórdios, né? Aliás, a cessão fiduciária entrou depois da lei, nem tinha, né? Quando a lei foi editada em 91, foi uma alteração que a cessão fiduciária entrou. Então, a fiança, ela disparou, né? Só que como nós falamos aqui, é uma garantia pessoal, né? Muita gente tem como tradição pedir que o fiador apresente um imóvel, né? Que seria ali o imóvel que garante talvez o poder econômico do fiador para garantir aquele contrato. Só que esse imóvel não fica gravado, né? Ele apresenta apenas, sou proprietário de um imóvel aqui, você analisa a ficha daquele fiador e aceita ele como fiador. Só que esse imóvel não fica gravado, né? Não fica, digamos assim, hipotecado, né? Não fica registrado na matrícula do imóvel como sendo o imóvel que vai garantir aquela locação, né? Para que isso aconteça, aí é uma outra figura que é a caução de bens imóveis, né? Quando você tem a figura da caução de bens imóveis, aí sim, você calciona aquele imóvel e aquele imóvel vai ficar gravado na matrícula, né? Daquela propriedade como sendo o imóvel garantidor daquele contrato de locação. Mas não é a figura de fiador, muita gente faz confusão. Sim. Mas ele não apresentou o imóvel? Tá, mas esse imóvel está livre. Né? Esse imóvel está livre. Ou seja, eu posso assinar um contrato de locação hoje com um fiador dia 20, e vender o imóvel amanhã. Né?
Eita. Pronto. E aí pronto, né? A fiança se desfez. Aí né? eu vou dar a primeira cutucada no Bruno. Então a gente tem percebido que o mercado ele tem observado que a fiança não é uma garantia assim tão extraordinária como se pensava em tempos pretéritos. Tanto é que esse percentual vem caindo ao longo do tempo. Nós temos já em alguns centros, como São Paulo, para a gente dar o exemplo, que a fiança hoje responde menos 50% dos contratos de locação. Aqui no Rio de Janeiro, esse percentual também tem caído, né? A margem de também já cair abaixo de 50% da figura do fiador como sendo garantidor do contrato de locação. Agora, respondendo, mergulhando, né, objetivo na tua pergunta, assim, né? Ou seja, se o fiador ele tiver um único imóvel, e esse único imóvel é um imóvel que lhe serve como moradia, né? Se porventura o seu afiançado, que é o inquilino, deixar de pagar algumas das obrigações, deixar de cumprir algumas das obrigações, a principal delas talvez pagar, né, o aluguel mensal, esse fiador será executado, né, para garantir, né, aquele inadimplemento. E aí, se porventura ele não pagar, né, a dívida do seu afiançado, ou seja, a dívida do inquilino, o imóvel dele vai ser expropriado, né? Vai ser penhorado e poderá ser leiloado, né? E mesmo sendo um bem único de família. Porque nós temos uma lei, que é a Lei 8.009, de 1990, que lá no artigo 3º da lei, essa lei ela cuida, ela protege o bem de família, digamos assim, né? Uma lei que veio para proteger o bem de família. Mas na lei, no artigo 3º, você tem 7 obrigações, são 7 obrigações que, se contraídas, né, elas ficam despidas do manto da impenhorabilidade. Né? Então são 7 obrigações que se qualquer um de nós vier a contrair, não adianta, né? Seu bem único de família vai ser penhorado. Vou dar um exemplo, pensão alimentícia é uma delas, né? Não adianta, né, a pessoa dizer, o bem único de família, meu amigo, né? Pagou, deixou ele pagar, teu bem será penhorado. Esse é o exemplo das exceções. Uma delas que é a que nos ocupa aqui é fiança, né? Entendi. Fui fiador de um bem, né, de um contrato de locação de imóvel urbano, sendo o único proprietário, sendo o único bem, mesmo que de moradia, esse bem será penhorado. Volta e meia tivemos historicamente algumas decisões, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, meio que flexibilizando, relativizando esse tipo de situação, mas atualmente, né, nós temos decisões que já consolidam esse tipo de possibilidade de penhora do bem único do fiador, mesmo que sirva de garantia. Mas, de qualquer forma, a gente percebe que o judiciário cada vez ele oscila, né, nesse tipo de entendimento, prestigiando o direito à moradia. Por isso que a gente entende que a fiança ela realmente está com os dias contados, talvez, né, para diminuir cada vez mais a sua força como sendo a principal garantia do mercado de locação. Legal. Vou botar o Bruno numa saia justa aqui agora, só para não perder o costume. Bruno, mas como é que você faz para defender o proprietário? Vamos botar um exemplo hipotético. O proprietário alugou um imóvel, a pessoa colocou um fiador que tem um imóvel único, mas é como o doutor Marcelo falou, botou ali como fiador, mas no dia seguinte ele vendeu o imóvel dele, porque ele não está preso àquilo, então ele conseguiu vender o imóvel dele. E no momento da renovação, só que assim, a pessoa que está alugando, ela está pagando direitinho, está cumprindo com tudo. Mas tem a renovação do contrato, ela quer continuar nesse imóvel. Como é que a ML faz em relação a esse momento de renovação para que o proprietário fique seguro, né? Essa garantia, em tese, não existe mais, ele vendeu o imóvel. E muitas vezes ele nem vai falar isso para a ML, não vai falar isso para vocês. Então, como é que vocês fazem para poder proteger esse proprietário? Sim, só para deixar claro, né, a questão do fiador, o imóvel ele apresenta como um imóvel próprio, mas a figura do fiador ela continua. Né? Você está sendo o fiador do imóvel. Se houver uma inadimplência, se houver uma cobrança, houver uma ação, o fiador ele vai continuar respondendo por esse contrato. O CPF dele é que conta, né, Bruno? O CPF dele é que conta, isso. Assim, ele pode vender o imóvel durante o decurso da locação, mas se houver uma inadimplência, o judiciário, né, o jurídico, pode mandar vai o carro dele, entrar, vai acionar o fiador. O bem é uma possibilidade que ele dá como garantia se houver uma inadimplência, né, se houver uma ação. A parte da renovação é muito importante, né, o que a gente faz na ML.
no período de renovação do contrato, a gente solicita toda a documentação de novo. A gente pede uma ônus reais atualizada daquele fiador para verificar se o imóvel ainda está nas condições que foram locadas, né, que foram apresentadas na época, e a gente analisa a ficha tanto do fiador quanto do locatário. Porque hoje o locatário pode ter alguma inadimplência, não pode estar honrando com os pagamentos, então a gente faz toda a análise de documentação novamente e renova esse contrato de locação pelo prazo que for negociado entre as partes. Bacana. E pensando no teu dia a dia ali também, você deve lidar, com certeza lida, com tipos mais diversos de clientes, né? Então aparecem, você deve ter histórias hilárias disso, inclusive. Mas assim, qual é o principal desafio que você vê no momento da escolha da garantia locatícia a ser utilizada para esse determinado cliente? Porque assim, a gente até... Me corrijam se eu estiver errado. Eu imagino que o cliente talvez ele já venha com uma predisposição de querer uma garantia específica, né? Mas não necessariamente talvez a empresa acate isso ou aconselhe, ou o proprietário também, ou o proprietário, né? Não é só a empresa, né? O proprietário também verdade, tem é o principal exigências. interessado, exato. Então, quais são os principais desafios para essa escolha? Perfil do cliente, qual é a melhor garantia? Como é que vocês fazem isso? Então, hoje a negociação ela parte desde o início que a gente divulga o imóvel, né? A gente hoje tem locações residenciais que está navegando aí, né? O residencial está muito bom. Então, com isso, a gente consegue limitar as garantias. A gente conversa, senta com o proprietário, explica para ele os benefícios das garantias que nós vamos ofertar, vamos trabalhar. O proprietário, em parceria com a ML, ele entende que aquilo é bom para ele, né? Então, a gente já, na visita, o corretor já demonstra ao pretendente as garantias que o proprietário aceita. Claro que se houver alguma negociação, se a ficha for muito boa, isso tudo é negociado, né? Com o proprietário, a gente leva até ele, a gente faz a análise de ficha junto com o nosso jurídico, então a gente verifica as pendências, os critérios que a pessoa tem a possibilidade de alugar aquele imóvel, mas sempre priorizando as garantias seguro-fiança ou garantidora, né? E essa negociação já parte do anúncio. Já vai do corretor que está na rua e o administrativo conversando com o proprietário. Então no anúncio, na verdade, já vai esse filtro. Vocês já conversaram com o proprietário antes, então isso. Quando sobe o anúncio já está praticamente o corretor definido. vai para a rua já sabendo qual garantia ele consegue ofertar para aquele pretendente. O possível cliente, então ele já vai meio indicado por isso. Principalmente, né? Ele já está treinado para ofertar as garantias que a empresa determinou que seriam as mais seguras, né? Então, interessante. Ele já tem uma abordagem específica para tentar negociar no formato que a gente deseja. Isso é bacana. Até porque eu imagino que o tempo até para poder aprovar, né, de cada garantia e tudo mais, se já é uma coisa pré-definida, facilita no dia a dia de vocês, né? Quando chega ali numa abordagem dessa do corretor, o cliente que vem, ele já vem meio que predisposto a ser aprovado quase, né? Isso é bem legal. Leonardo, aproveita. Num passado, até complementando aí, né? Num passado não muito distante, né? Diria aí talvez uns 5, 6 anos atrás, a análise da ficha, né? Pelas seguradoras, né? Porque talvez não tivesse garantidor ainda, era muito longa, né? Então, o cliente tinha uma série de documentos para entregar e demorava muito para ser analisado a ficha do cliente. E às vezes estava com urgência, via um outro imóvel, né? Enfim, mas era um trabalho muito moroso, né? Hoje até o Bruno pode dar um relato aí melhor, mas hoje, no estalar de dedos, e não precisa de documentação, né? Só precisa dos dados básicos dele nome, e CPF. Em menos de 5 minutos a ficha está analisada, aprovada ou não, ele já tem um retorno. Bacana. Né, Bruno? Como é que é esse histórico aí, né? Já aconteceu casos, né? Do corretor tá no imóvel, né? E já mandar para o administrativo e ainda durante a visita já tá aprovado? Ou tá reprovado? Sim, porque o retorno é bem mais imediato, né? Bem mais rápido. A seguradora e a garantidora já te dão um posicionamento ali. E já adianta o corretor em outras visitas e até o proprietário de ter informação de que o imóvel dele vai ser alugado, a garantia foi aprovada e a gente vai dar continuidade no contrato e nos outros instrumentos que são necessários. Nesse ponto aí até, né, se você puder compartilhar um pouco, né, o que você encontra aí que vale a pena compartilhar, né, com quem está assistindo, de principais desafios, né, nessa negociação com o pretendente, né, com um possível locatário, né? O que a gente poderia dizer aí que são os principais desafios nessa negociação inicial? A negociação hoje para residencial, a gente tem uma demanda alta, então o proprietário ele sabe que o imóvel dele vai ser alugado. As negociações que a gente realiza é valor do aluguel e apresentar as opções de garantias, né? Hoje, as garantidoras, elas possuem um custo fixo. Então, é muito mais fácil você já
ter o imediatismo de falar o valor que aquela pessoa vai pagar por mês, né? E ter o retorno da ficha muito rápido. Os corretores fazem isso, como a gente falou aqui, dentro do imóvel. No próprio celular, preenchendo dados básicos. Nome e CPF, a gente já sabe se aquele cliente vai ser aprovado ou não na garantia. Legal. E os corretores adoram, porque é mais prático, é mais rápido. Para eles é ótimo, né? Porque a visita fica muito mais assertiva, né? Fica. Às vezes, numa visita, 2, né? Já tá alugando o imóvel. Já tá fechando a locação. Legal. E vamos polemizar um pouquinho também, Leonardo. Vamos lá. É fato que o mercado também tem muitos inquilinos que se assustam, né, com o preço da fiança, né? Desculpa, vamos o seguro-fiança, o preço do seguro-fiança, o preço de uma garantidora, né? Que são garantias que envolvem valores econômicos que o locatário terá que desprender. Eu vou cortar e vamos fazer de novo a pergunta. Vamos lá. Vai. Então, Leonardo, vamos polemizar mais um pouquinho aqui. A gente sabe que no mercado os inquilinos se assustam muito com o custo do seguro, da fiança, né, e da garantidora também. Na tua opinião, tu acha válido que esse custo seja dividido entre locador e locatário? É até uma pergunta bacana, porque recentemente a gente estava conversando sobre isso, né, Bruno? E depende muito do cenário, né? Por exemplo, no período de pandemia, foi uma negociação que a gente teve lá muito comum, né? Acontecia muito, independente do tipo de imóvel, né? Obviamente que sabendo que o residencial, né, tem muito maior volume dentro da nossa operação. Mas era muito comum de negociar com o proprietário para ele ter uma garantia, né, mais segura, que ele arcasse com um percentual dela, né? Isso daí foi muito comum na pandemia. E teve uma aceitação nesse sentido? A gente teve uma aderência muito boa a esse tipo de negociação. O proprietário entendendo o momento que, né, que a sociedade vivia, ele realmente entendia e assumia ali um compromisso de X%, né? E agora, daquela garantia. E aí, né, agora que o mercado normalizou, né, que, né, de um modo geral tudo tem sido, né, mais normalizado, vamos dizer assim, a gente não tem mais aplicado isso, né? Até o Bruno pode complementar aí, mas assim, hoje em dia a gente tem uma esteira muito rápida, né? Depois a gente até vai falar sobre isso, de alugar imóveis, principalmente imóveis residenciais. Então, essa necessidade que antes existia de, poxa, vamos fazer aqui um meio a meio, né? Um 60-40, 70-30. Hoje em dia, o locatário precisa alugar o imóvel, o nosso produto está muito bom, né? Porque a gente também criou até um critério mais rigoroso, né? Para poder anunciar, para colocar o imóvel na prateleira. Então, a gente não tem tido mais essa demanda, né? Hoje em dia, um concorre com o outro. Não, eu pago um pouco mais de aluguel, mas eu quero ficar com esse imóvel. Legal. Isso daí até... A gente já cansa de falar. A gente tem case daí com isso, né, Bruno? Não é leilão, gente. O valor definido do anúncio é o que vai ser negociado. Chegou primeiro com a ficha, vai ser analisado. Legal. Então não adianta chegar, eu pago mais, não é leilão. Então você chancela, Bruno, que o Leonardo acabou de dizer aqui, que os proprietários que estão aí nos ouvindo, que ainda não são clientes da ML, devem levar os seus imóveis para a ML, porque quando o imóvel entra... Hoje na ML, ele é alugado muito rápido, não fica aquele período grande, esperando meses até o imóvel ser alugado. Então, tô jogando alto. Responsabilidade pra você, é isso mesmo? Isso mesmo. Na questão residencial, deixar bem claro aqui, né? Deixar bem claro que esse aquecimento hoje no mercado. Não, e vale reforçar também que é importante que o imóvel tenha uns pré-requisitos que a gente determina, né? De habitabilidade, né? Porque se for um imóvel que atualmente não é possível colocá-lo na prateleira, a gente vai dar esse feedback ao proprietário, né? Ele vai fazer o que for preciso. E aí sim, o imóvel, né, cumprindo esses pré-requisitos, sim, né, a equipe do Bruno realmente tá de parabéns aí com a velocidade da locação. Legal. Hoje, na verdade, a gente faz um filtro, né, dos imóveis que entram no ML. A gente faz análise da região também, porque não adianta eu pegar um imóvel muito longe, eu não vou conseguir atender aquela demanda, principalmente como o Leonardo também falou, a questão do estado de conservação do imóvel. Isso é primordial para a gente ter uma locação rápida, né? Entendi. E imediata. E uma coisa muito, muito legal que hoje a gente trabalha, né, no comercial, junto com os portais de divulgações, a gente tem critérios que o anúncio da ML precisa seguir pra gente estar ranqueado. Então, hoje a ML tem uma nota significativa no maior canal de divulgação de imóveis. Então, os nossos anúncios têm uma boa visualização, têm um bom retorno de lead. Né? Então, com isso, com boas fotos, boa qualidade de anúncio, descrição do imóvel, isso também é muito importante. Quanto mais informações no anúncio a gente coloca, né, no comercial, mais lead a gente vai ter de retorno, porque o nosso anúncio vai estar ranqueado entre as outras, né? Sim. Então, isso a gente leva
a ferro e fogo no comercial, porque a gente não quer perder esse ranqueamento. A gente quer manter, pra gente poder passar pro cliente que em determinado tempo a gente consegue alugar o imóvel dele para não ficar lá no estoque parado. Então a gente prioriza isso. A imagem, então, é o mais importante. Pelo menos para mim, eu gosto muito de fotografar, de ver as condições do imóvel. Luz E já adianta a visita, né? A pessoa já vê aquele imóvel, já vê aquela foto, ela se demonstra o interesse na locação e a gente já adianta o processo aí. Bacana. Falando até de portagem, né, Marcelo? A gente tem visto um movimento do mercado imobiliário, né? Querendo trazer, né, tirar um pouco, né, essa... vamos dizer assim, essa dominância, né, dos portais que a gente conhece, né, como o principal canal de divulgação, né, a gente vê até algumas empresas fazendo um movimento de divulgar mais o seu site ou algumas redes, né. Como que você entende que aqui no Rio de Janeiro, né, as empresas têm se comportado, né, como é que você fala um pouco desse cenário aí pra gente? Na verdade, a gente existem, né, alguns players, né, que são os grandes portais, sem falar o nome deles aqui, né, que dominam, né, que praticamente polarizam ali a divulgação de imóveis. Mas como você bem falou, Leonardo, as empresas estão cada vez mais se preparando, né, e até diria que a ML ela está nessa mesma toada, se preparando para que os seus portais, né, caseiros, portais corporativos, né, os portais das próprias empresas, os sites das próprias empresas, também sejam portais que tenham relevância dentro, né, do cenário de busca, dentro dos buscadores, né, que os pretendentes à locação, né, que os candidatos a locatários procuram seus imóveis para estarem lá ranqueados e já serem né, vetores de mostruários desses imóveis. Quando isso acontece, você até nem precisa, talvez, dos grandes portais, né? Você pode até simplesmente não precisar mais deles e começa a ganhar certa autonomia para apresentar os seus imóveis dentro do seu próprio portal. Acho que a gente está chegando aí, a gente vê alguns centros do Brasil já com esse tipo de situação, né? Já empresas que nem se utilizam mais dos grandes portais para mostrar os seus imóveis, né? Isso pode acontecer aqui no Rio de Janeiro, né? E as empresas têm que estar atentas a isso. A gente está também criando, né, ferramentas para que isso aconteça também até na própria ML, né? Muito bacana. Agora eu queria uma pergunta para todos vocês, para os três. Ainda voltando nas garantias, tá? Existe algum gargalo, algum erro principal no processo de contratação de garantia que comumente acontece e que talvez possa ser sanado? Vocês têm alguma dica que possa ser dada? Bruno que está na operação aí diariamente. Sim, Vamos lá. A parte, né, eu até comento muito com o Dr. Marcelo, com o Leonardo também, quando a garantia é fiador, né, é muito importante analisar a ônus para você ver cada detalhe. A ônus reais é a história do imóvel, né? Então a gente sabe tudo que aconteceu, tudo que foi registrado. Você pega um imóvel, né, que tem um gravame, uma hipoteca, então ele não pode ser fiança daquela locação. Então isso é muito importante. Questões conjugais também, né? Se o imóvel marido e mulher são proprietários do imóvel, é muito importante que ambos assinem um contrato de locação, porque não pode apenas Alex, se você for um fiador, e sua esposa também tiver um imóvel, só você é qualificado como fiador naquele contrato de locação, ele, lá na frente, se houver uma ação, ele vai ser cancelado, porque a sua esposa tem que consentir também. O imóvel também é dela, ela precisa configurar como fiador e assinar o contrato de locação junto com você, porque o imóvel é dos dois, né? Então, é isso. Mas é bom até que diga, né, Bruno, né? Muita gente linka muito, como a gente falou aqui no iniciozinho, né? Muita gente linka muito o fiador ao imóvel, né? Mas, assim, fiador não necessariamente nem sequer precisa ter imóvel, né? Vou fazer até a pergunta ao Bruno aqui. Imagina, Bruno, se apresenta como fiador Elon Musk, né? Como fiador de um contrato de locação, você tira a ficha dele, não tem nenhum imóvel em nome dele, né? Nem aquela casinha de 20 metros quadrados que ele vive. Nenhum imóvel em nome de Elon Musk, ele já doou, ou enfim, já se por ideologia dos imóveis, né? Você aceitaria o Elon Musk como fiador? Óbvio. Eu não aceitaria. Vai deixar foguete como garantia. Meu sabendo que ele pode ir para Marte qualquer hora. Sim, claro. Foi o que eu comentei com você, né? A questão da fiança é muito preservada a pessoa que vai garantir o contrato. O imóvel ele apresenta como um bem que ele tem para garantir a locação. Mas assim, o fiador ele é a figura
assinatura, o CPF, como o Marcelo comentou. E ele a vai ficha garantir. dele também deve ser analisada. A ficha dele também tem que ser analisada, leva em consideração. Inclusive, a condição de valor de aluguel, a gente analisa o locatário se ele tem condição, e o fiador também tem que ter uma renda compatível com o valor do aluguel, com aquele imóvel. Então não adianta eu ter um imóvel e não ter renda suficiente para garantir aquele contrato de locação. Faz sentido. Não faz sentido, entendeu? Exato. Uma outra situação que é importante, né, que o Bruno também pontua isso muito bem, né, quando a gente faz uma análise de ficha de um fiador que se apresenta como garantidor do contrato, se a pessoa reside na localidade, né? Nós tivemos até recentemente, né, uma ficha que a gente questionou, uma pessoa que se apresentou como fiadora, né, de um contrato de locação, a pessoa tem imóvel aqui no Brasil, etc e tal, no Rio de Janeiro, ou seja, na região onde o imóvel está sendo alugado, tudo perfeitinho, só que essa proprietária, essa candidata fiadora mora em outro país, né? Não mora, não reside, não tem domicílio aqui no Brasil, né? E aí a gente levantou dúvidas com relação à aceitação dessa pessoa como fiador, porque caso aconteça algum problema, né, que tem que executar esse fiador, vai ter que executar em outro país, com todas as dificuldades que nós temos, né, de carta rogatória, né, no processo brasileiro, né, de citar alguém, intimar alguém fora do país, ou seja, né, causa um problema que também tem que ser observado, né, Bruno? Sim. Né? É uma situação que também tem que ser muito bem analisada quando se verifica a ficha de um fiador. No Rio de Janeiro já é difícil, o que dirá? Citar no Rio de Janeiro já é difícil, ainda mais citando fora do Rio de Janeiro. Sempre aconselha no proprietário que o fiador tenha imóvel no Rio de Janeiro, né? Por conta das comarcas do judiciário. Mas só Rio cidade, município ou Rio estado? O Rio Estado a gente analisa, mas é Rio Municipal no município onde o imóvel está sendo alugado, né? Sim. Tá. E Marcelo, você vê espaço hoje pro locador aceitar um contrato de locação sem garantia? Olha, veja bem, essa pergunta é boa, né? Quando uma das recentes alterações da lei de locações aconteceu, alterando ali o artigo 58 e possibilitando o despejo liminar, né, que está lá ainda, o despejo de liminar, quando o contrato está sem garantia, o mercado todo entrou em polvorosa, né? Na ocasião em que houve a sanção dessa alteração na lei, muita gente começou a vaticinar que agora os proprietários de imóveis não vão precisar mais de garantia, né? Porque basta o locatário não pagar o contrato, vai lá, entra com uma ação, pede o despejo liminar e o imóvel já é recebido rapidamente, né? Só que isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu, né? Infelizmente o nosso judiciário ele não evoluiu ao ponto, né, de fazer com que essa lei pudesse ser eficiente, né? E ainda tem a problemática que você, mesmo que o contrato não tenha garantia, para você pedir o despejo liminar, você tem que entrar com uma caução, né, de 3 vezes o valor do aluguel. Na ML até, quando nós temos, né, o contrato de locação garantido por caução, temos uma cláusula que meio que possibilita que essa caução já seja utilizada como a caução, né, do processo, né? Facilita, mas de qualquer maneira, infelizmente, o judiciário não é veloz para permitir que o imóvel seja rapidamente reintegrado, né, às mãos do proprietário. Então a lei não pegou. Agora nós temos um projeto de lei, né? Acho que, né, todos já devem estar sabendo, né? Está sendo bem noticiado, né? Que é um projeto de lei que visa o despejo extrajudicial, né? Que também é um outro manejo. E se porventura essa lei for sancionada, ela hoje já está tramitando bem ali no Congresso Nacional, está na Comissão de Constituição e Justiça, né? Tramitando de forma, com status, né, de tramitação rápida. Se a lei for sancionada, também talvez o despejo extrajudicial possa até possibilitar que o proprietário, bem, já que eu vou despejar rápido, talvez eu possa até abrir mão da garantia. Abrir mão da garantia, já que eu vou ter um despejo rápido. Mas isso é algo que a gente tem que observar ainda, Alex. Hoje eu não consigo sugerir a um proprietário que faça um contrato de locação sem garantias, em razão, né, da morosidade que nós temos no processo e em razão da importância econômica desse tipo de contrato, né? E até a cultura para os proprietários mesmo de
estarem se sentindo mais seguros, né? A sensação de segurança que uma garantia traz, né? Exatamente. Você vê até que existe projeto de lei também, que hoje, né, a gente não comentou aqui, mas é bom que, né, os ouvintes saibam, né, quem não sabe, que a lei veda a dupla garantia. Você tem que escolher uma delas, né? Ou você escolhe o fiador, ou você escolhe seguro-fiança, ou você escolhe a calção, ou você escolhe a cessão de cota, a cessão fiduciária. Você não pode escolher, inquilino, eu quero que você me apresente um fiador e também um seguro-fiança. Não, você tem que escolher uma delas. A lei veda a chamada dupla garantia. Mas tem um projeto de lei que também visa alterar a lei de locações para permitir a dupla garantia, né? Entendi. Mas isso hoje ainda é seara de intenção legislativa. Entendi, legal. Agora vamos lá, vamos sair um pouquinho do tema garantia. E eu queria que, como teve essa questão da pandemia, mudou muito o cenário imobiliário no mundo, né? Não vou nem falar no Brasil, no mundo todo. Você podia, Marcelo, nos dar um panorama de como é que está esse cenário imobiliário para as locações e até mesmo para compra e venda de imóveis? Vamos atualizar o nosso ouvinte que não está atualizado em hoje, como é que está isso, né? Acredito que muita gente aí também se surpreendeu quando vocês falaram que as locações residenciais estão bombando, né? Não era talvez o conhecimento geral. Então, vamos botar todo mundo dentro da mesma cesta. Vou até essa pergunta para a gente entrar nas boas práticas para se aproveitar desse momento atual. Isso. Alex, na verdade, a gente, contextualizando isso mundialmente, o Brasil tem um espaço ainda espetacular para crescer a locação de imóveis aqui no nosso país. Só para a gente ter em mente alguns números, né, e fixá-los, na Suíça, que talvez seja o país maior ranqueado em termos de percentual de imóveis locados, né, cerca de 58% a 60% dos suíços moram de aluguel. 58% a 60% dos suíços moram de aluguel, né? Ou seja, mais da metade da população mora de imóvel alugado, né? Aqui no Brasil, né, esse percentual, a gente pensa que isso é tudo rico, né? Aqui no Brasil, mas isso assim, não está ligada a outra. Perfeitamente, Leonardo. Uma coisa não está ligada à outra. É uma questão de percepção. Às vezes até de investimento mesmo. Para que você faz também, né? Para que parar o teu dinheiro no início, pode... Perfeitamente, não tem nada a ver com isso não, né? Você tem milionários suíços que moram de aluguel, né? E aqui no Brasil, que percentual é esse? O percentual não chega a 20%, né? A última medição 18% da população brasileira, né, mora de aluguel. Olha que espaço, olha imenso que um mar azul de crescimento, né? Um mar azul de crescimento, expansão desse mercado ainda, né? E isso releva o quê? Isso releva que nós temos ainda o potencial de proprietários para investir, né? Porque o jogo está aberto, digamos assim, o jogo está aberto para crescimento, né? E isso vai possibilitar o quê? Diminuição do valor da locação e vários fatores podem acontecer. Nós temos hoje, a gente sabe que o cenário de locação de compra e venda, eles são, digamos assim, inversamente proporcionais, né? Quando a compra e venda tá boa, né, a locação ela tá em queda. Quando a compra e venda tá em queda, a locação sobe, que as pessoas têm que morar, né? Sim. E como hoje o mercado de compra e venda está um pouco recessivo, taxa de juros ainda elevada, né? Desestímulo ainda ao financiamento por conta disso. Aqui no Brasil se compra muito imóvel se utilizando do sistema de financiamento, e quando a taxa de juros não estão amigáveis, o comprador sai do jogo, né? Cai, né? Então a locação se privilegia, né, Bruno? Como você bem falou, a locação residencial realmente ela está bombando, e em percentuais a locação comercial ainda está bem tímida, a não residencial, né, chamada comercial, está muito tímida, mas a locação residencial ela realmente está bem aquecida por conta, né, até da compra e venda está ainda no momento de certa recessão, né? Então por isso que é o momento realmente da locação residencial. Legal. Leonardo, você que é um cara muito ligado nas tecnologias também, e aproveitando esse gancho que o mercado das locações residenciais tá bombando, né? Como é que a ML está se colocando nesse cenário tecnológico para essas ferramentas que visam melhorar essa performance das boas práticas de locação? Boa. Beleza, vamos lá. Eu acho até, antes de responder a pergunta, é importante frisar também que
como o Marcelo bem falou, né, caso a gente, né, tenha aí algum ouvinte, né, ou alguém assistindo esse vídeo que, né, tem interesse em investir em imóveis e, né, transformá-lo em um imóvel para alocação, né, para ele ter uma renda, né, procurar aí nosso time de locação, que a gente está realmente com uma política bem agressiva na locação residencial, né, na comercial também, mas, né, com um ritmo menos acelerado. E qualquer dúvida pode procurar aí o Bruno, o time de locação, que 3032 6400. é isso aí. Vamos fazer Opção 2, locação. É isso aí. Pode ligar. Mas falando até um pouco de estrutura de locação nossa, né? Há mais ou menos uns 8 meses a gente sentou, né? Eu, Marcelo, né? O Bruno, o time dele. E a gente decidiu que a locação precisava ter uma guinada, né? Então a gente fez até umas rodadas de benchmarking em algumas empresas, né? Entender um pouco das práticas, das melhores práticas, né? E modelou a nossa locação de forma diferente do que existia, né? Isso teve uma mudança cultural, teve uma mudança, né, do papel da equipe, né, de cada integrante da equipe, e também teve uma mudança tecnológica, né? E aí, respondendo a tua pergunta, né? A gente trocou a ferramenta, a principal ferramenta que a gente tinha de gestão de imóveis, né? Trocou a questão, até o Bruno vai poder falar um pouco melhor, né? Até deixa essa bola aí contigo. Mas a gente também trocou o formato que a gente fazia, né? O nosso formato, né? O nosso processo foi atualizado. Então, assim, hoje eu diria para você que a nossa locação, ela tem uma velocidade de locação não só por conta dos imóveis terem um critério, né? Terem um pré-requisito muito criterioso, mas também por conta da tecnologia e da equipe capacitada que a gente tem. Então, isso daí para nós foi um grande ganho, né? Comparado, né, aos 12 meses anteriores à mudança, né, é totalmente diferente o nosso cenário hoje. Então, Legal. eu diria para você que sim, a gente investe muito em tecnologia, a gente investe muito em treinamento, né? Em treinamento da equipe, seja para tecnologia, seja para atendimento de qualidade, né? Mas vamos deixar aí o Bruno falar um pouco também sobre essa mudança, né? Que eu acho que é importante, né? Foi um marco na empresa, né? Até falando um pouco de empresa, né? A empresa tem 45 anos, então, né? Há muitos anos a gente fazia um formato que há 8 meses foi alterado, né? Então, parabéns aí até pro time que aderiu, né? No começo ficou um pouco desconfiado. É que é uma mudança cultural. Vai dar quase, né? certo, não vai dar certo, né, Marcelo? Sim, sim. E a gente falou, não, vamos lá, vamos comprar essa briga aí, vamos fazer, né? Tá todo mundo oxigenado. Hoje... Melhor cenário possível, ninguém quer voltar atrás. Sangue nos olhos. Exatamente. Mas fala aí, Bruno, um pouquinho, né? Como é que foi essa adaptação, né? De cultura, né? Da equipe, de tecnologia, né? Só pra gente entender, né? Hoje era digital, todo mundo sabe, né? Então, a gente já tem uma ferramenta, né, que é o CRM, nos nossos leads. Os leads são os atendimentos que vêm dos pretendentes. Então, a gente acompanha todo o processo daquele pretendente. A gente não espera o pretendente entrar em contato. A gente viu que o pretendente se interessou por aquele imóvel. Hoje, os corretores eles já ligam, já apresentam, já possibilitam visitas aquele imóvel. Então a gente acompanha com o chatbot, que é o canal integrado, né, com os portais, é o nosso sistema que a gente utiliza hoje na ML. E isso tudo é acompanhado pelo departamento comercial de locações, né, de imóveis. Então a gente tem determinadas pessoas que só atuam nessa área, buscando o cliente, buscando o lead, buscando fechar a locação. E depois a gente tem o pós-locação, que é o atendimento com o imóvel já alugado. Então a gente tem uma equipe focada em alugar imóveis e vender também. Tudo bem que a venda está um pouco baixa, mas assim, uma equipe focada em comercializar. Uma parte que antigamente, os 8 meses atrás, a gente não tinha. A gente esperava o cliente vir, né? As atendentes faziam todo o processo de locação, acaba ficando um pouco moroso, mas hoje não. Hoje a gente quer que alugue dentro daquele mês, para poder fechar aquele imóvel e já ter disponibilidade de outros, né? Então, com essa mudança cultural, né, toda a equipe se envolveu, todo mundo gostou. De início ficou meio receoso, mas todo mundo hoje abraça a ideia, né? E isso deu muito certo, né? A gente consegue. Então, com a tecnologia, essa trilha toda que o cliente percorre até conseguir entrar no imóvel, ela deixou de ser acompanhada só pelo corretor
né? Por exemplo, a liderança da imobiliária não precisa ficar perguntando, e aí, como é que está o processo de negociação? A tecnologia te permite ver isso com dashboards, com dashboard, relatórios e tudo mais. Então, pessoal, tá vendo? Além de vocês terem que trazer, vocês proprietários terem que trazer os imóveis para a ML, a gente explica o porquê, né? Por quê? Equipe bem treinada, mudança de forma de trabalho, tecnologia bombando. Tá esperando o quê? 3032-6400. Procura o Bruno Trigo. Não vamos deixar passar essa oportunidade. Não é isso? Na verdade, Alex, a gente tem que se adaptar ao perfil hoje do consumidor, né? A experiência do cliente hoje tem que ser rápida, né? A gente percebeu isso. Assim, não dá pra gente tirar talvez o legado, ou talvez a responsabilidade de um grande player que entrou no mercado aí. Não digo o nome, mas há males que vem para o bem. Há males que vem para bem, né, Léo? Completamente, para se atualizar. E esse player, quando entrou no mercado, né, ele assustou todo mundo, né? Entrando com uma pegada de velocidade, né? Fazendo com que o pretendente à locação rapidamente fosse impactado, fosse rapidamente buscado, né, para poder alugar os imóveis, né, que esse player coloca na prateleira. E a gente viu que isso estava encantando, né, os pretendentes à locação. O mercado teve que se mexer, né, na verdade, né? Tudo digital, agenda visita digital, assina contrato. Teve que sair da inércia, né? Eu tô aí nessa toada há mais de 30 anos, né? Então eu vivi o tempo que você ligava para a empresa, ou chega para a ML, qualquer uma outra, né? Aqui eu vi um anúncio no jornal. Aqui com classificado. Eu tô aqui no sábado, domingo, classificado, jornal era uma caneta vermelha, caneta vermelha, tal, marcando. Eu vi aqui o anúncio do imóvel, tal, eu gostaria de conhecer, de visitar esse imóvel, vamos lá, deixa eu ver aqui. Você pode ser daqui a 10 dias? Não, pode sim, tal. Então, eu espero, eu aguardo. Prometia esperar 10 dias, uma semana, para poder ver aquele imóvel que ele viu no anúncio. Hoje em dia, meus amigos, aí, né? E quando vocês falaram mais, né? E o camarada quer ver na mesma hora, no mesmo momento. Tô né? agora aqui na frente do máximo no máximo no dia seguinte. A gente teve que se adaptar a isso. E aí, né, como o Leonardo muito bem falou, né, o time ele comprou muito esse projeto, né, de modernizar o setor de locação, né, e fazer com que o setor de locação ele estivesse inserido nesses novos tempos, né, e isso hoje trouxe uma velocidade, né, não só de mostrar imóveis, como também de alugar o imóvel, de comercializar o imóvel, que realmente a gente se orgulha muito disso. Legal. E quando vocês falaram há pouco tempo atrás, a questão da mudança, né, desses grandes players, onde os imóveis são anunciados, me veio um insight, assim, eu estava pensando que, até na minha experiência de usuário mesmo, a gente está sendo cada vez mais impactado através das redes sociais. Então você vê exatamente isso, que eu acho que a mudança que vai ter algum algoritmo que vai perceber que você está interessado em um imóvel e ele vai começar a linkar as empresas que estão oferecendo imóveis e vai te apresentar. Não é ele que vai buscar como ele busca hoje, até pouco tempo que ele ia lá no computador, digitava num buscador, quero um imóvel para alugar de 3 quartos em tal localidade. Não, quando ele dê esse start, talvez já apareça essas redes sociais com seus algoritmos mágicos, já comecem a jogar anúncios para ele ali e ele seja impactado. Foi legal você ter falado isso, porque isso já acontece hoje, né? Se você começa a ter uma navegação, né, relacionada a ver imóveis, né, independente se em rede social ou se no seu navegador, a devolução disso daí é o que você busca, né? Quanto mais você navega sobre um tema, mais o algoritmo da onde você está navegando vai te devolver aquilo, entendendo que é um interesse seu, né? Bacana. Vamos partir então, até por causa do horário, vamos partir para a parte final desse nosso podcast, desse nosso Momento ML, com uma dúvida que as pessoas também costumam ter, que é em relação na assinatura do contrato, a tão falada assinatura eletrônica. Doutor Marcelo, ela é
juridicamente válida a assinatura eletrônica? O que é a assinatura eletrônica? Vamos botar todo mundo, vamos imaginar que nossos clientes, nossos ouvintes não conhecem essa ferramenta. Dá um panorama para a gente fechar, por favor. O processo de assinatura eletrônica, inclusive, Alex, está na esteira dessa velocidade que a gente comentou há pouco tempo, né? Está na esteira também. É um dos elementos que possibilitou que a velocidade acontecesse. Então, a assinatura eletrônica, né, na verdade, se a gente for fazer um corte histórico do seu surgimento, ela surge em 2001, através de uma medida provisória, né, 2200, que estabeleceu, né, um Instituto de Chaves Públicas no ICP Brasil, que criou a modalidade das assinaturas eletrônicas, né? Que tem, basicamente, é o gênero que tem duas espécies, né? A assinatura eletrônica simples e a assinatura digital, né? Basicamente falando, a assinatura eletrônica simples é aquela que acontece através de uma ferramenta, né? Que é disponibilizada por algumas empresas que são chanceladas para dar essa assinatura eletrônica. Então, você se serve dessas empresas que dão autenticidade à assinatura eletrônica e você valida a assinatura eletrônica. E a assinatura digital é aquela na qual você tem que ter uma certificação digital, né, um pouco mais complexa, para poder ter essa sua assinatura. E qual das duas, né, pode ser utilizada no contrato de locação? Pode ser a assinatura eletrônica simples. Não precisa necessariamente ter uma pessoa ter uma certificação digital, né? Na verdade, a certificação digital ela é exigida quando aquele negócio jurídico determina que só aceitará a assinatura digital como sendo assinatura para validar aquele contrato, né? Aquele pronunciamento, aquela formalização. Como na lei de locações isso não existe, né? Então, está na medida provisória que as partes, ou seja, proprietário e inquilino, podem optar em se servir da assinatura eletrônica simples como validadora para assinar o contrato de locação, que é o que a gente tem feito na ML, né? Justamente a gente faz a assinatura eletrônica simples como sendo a assinatura que valida. E ela juridicamente é perfeita, já temos decisões, inclusive do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, que através, né, de questionamentos com relação à validade da assinatura eletrônica simples, já se pronunciou que ela é válida quando as partes assim aquecem, quando as partes assim concordam com essa modalidade de assinatura, né? Então ela é absolutamente juridicamente válida. Legal. Gente, primeiro eu queria agradecer a vocês pela audiência, por vocês estarem aqui vivenciando esse momento ML. Estamos chegando ao final desse episódio aqui, que foi ligado mais na área imobiliária, locação, compra, venda, garantia, assinatura. Na semana que vem nós vamos ter episódios também da área condominial, então fica ligado, não deixe de nos acompanhar. E é isso. Tá precisando de alugar? Tá precisando colocar o teu imóvel para alugar? 3032-6400, procura no Bruno Trigo, lá no departamento de locações, e vamos fazer a coisa andar, tá bom? Obrigado aí e até a próxima.